Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Lins, sou pesquisador doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, Brasil, Amazônia. E a minha comunicação deve se valer de uma experiência que eu tive através de um projeto de formação de professores chamado PAFOR. Ele visa levar licenciatura para professores que não tinham essa licenciatura. No caso, a experiência que eu tive foi especificamente a aula de laboratório de animação. É importante citar essa disciplina porque é ela que vai mover a experiência que eu devo relatar. A minha comunicação se chama Relatos Ficcionais e Ficções Inventadas. Um relato sobre a orientação de dois TCCs sobre animação e Amazônia. Como deve intuir pelo título, ela deve se dividir em duas partes, porque eu vou relatar a experiência com duas orientandas que tiveram a produção de uma animação como seus objetos de pesquisa no TCC, no trabalho de conclusão de curso. O primeiro trabalho ele vai falar sobre a pesquisa da aluna Cristiane e ele se chama Caminhando com São Francisco Xavier, animação para a divulgação do patrimônio cultural. Esse trabalho ele se valeu de uma manifestação cultural religiosa que acontece na localidade de Barcarena, que é onde a aluna mora e onde todo o curso se desenvolveu. Ela queria criar uma animação baseada nas informações que ela pudesse angariar sobre o Círio de São Francisco Xavier. Mas não somente isso, usar o trabalho da animação e usar a animação em si para conscientizar os alunos sobre a importância do patrimônio cultural e sobre como é importante manter viva sempre a memória das pessoas que vivenciaram essa manifestação. O processo da Cristiane se baseou em relatos de habitantes. Ela também conseguiu angariar alguns documentos da paróquia local, alguns documentos em fotos, documentos pessoais. Também ela angariou alguns relatos de pessoas mais antigas que vivenciaram as primeiras manifestações do Círio de São Francisco Xavier. Ela chamou os alunos e propôs a eles que fizessem um estudo rápido em cima desse material. Propôs aos alunos criarem uma animação baseados naquelas informações que ela pesquisou. O que aconteceu nesse interim, seguindo estritamente todos os passos que ela aprendeu durante a disciplina de laboratório de animação. Então, ela criou um argumento, depois fez o roteiro, tudo junto com as crianças, depois fez o storyboard, o mural de história, para poder organizar visualmente essas histórias, e depois ela passou para a produção em si. Nesse momento, ela me relatou, por exemplo, que ela começou fazendo as animações usando massa de modelar, que era uma experiência que nós tivemos ainda na disciplina, quando eu ministrei essa disciplina para a turma dela, mas depois ela sentiu dificuldades de manter os materiais, porém queria manter a mesma técnica do stop motion, então ela mudou. Em alguns pontos ela permaneceu com a massa de modelar, depois ela adaptou para alguns bonecos, adaptou para alguns objetos já previamente manufaturados e depois ela também usou de papéis, pequenos papeizinhos desenhados e recortados que são movimentados para dar a impressão do movimento. Acabou que essa dificuldade dela entregou para os alunos uma possibilidade de maior variedade de uso do material para animação. Foi muito rico, foi um percalço que ela se valeu para tentar manter o ritmo de produção, que era uma das coisas que nós aprendemos também na disciplina, e acabou que, apesar de parecer confuso durante a produção, isso acabou dando riqueza
tanto para o processo de animação, que as crianças tiveram contatos mais variados com a técnica, tanto no resultado final que ela pôde apresentar durante o retorno para os alunos e pais dos alunos, assim como para a banca de defesa do TCC. Uma das coisas que chamaram mais atenção durante o processo dela foi que ela permitiu que as crianças pudessem alterar a história um pouco. Então, em alguns momentos, por exemplo, as crianças perguntavam como é que a imagem de São Francisco Xavier foi achada. E ela, felizmente, usou a liberdade dos alunos e perguntou para eles como eles acharam. E aí eles propuseram várias formas fantásticas e até engraçadas de como essa imagem foi parar na mão dos frades jesuítas, que eram a congregação que estava na localidade. A escolhida foi a imagem estava sendo transportada por um barco, essa imagem caiu no rio, e aí, depois de um tempo, o caranguejo que estava passando, nadando dentro do rio, acabou pegando e entregando de volta a imagem para os frades, o que conferiu o ares de milagre e, portanto, transformou a imagem para sempre, para ter esse caráter santificado que justificou a realização do círio para o santo. A segunda experiência que eu relato dentro do trabalho é a da aluna Maria do Carmo. O título do trabalho da aluna é Narrativas Visagentas, animação das histórias de visagens da comunidade quilombola Gibrié de São Lourenço. Aqui, só pelo título, eu preciso explicar algumas coisas, tá? Visagens, especificamente, é como as pessoas aqui na região amazônica chamam algumas aparições inexplicadas, algumas manifestações ditas como sobrenaturais. Aqui, o trabalho da Maria do Carmo, ela chama de visagentas, muito por uma brincadeira que ela tinha junto com o marido. Aqui, dentro do programa, se isso é acordado dentro do professor orientador, o aluno pode colocar alguns títulos que são fantasia, vamos dizer assim. E ela me veio com esse título, eu achei interessante, eu concordei com ela de colocar. E aqui ela está colocando especificamente as histórias de visagens da comunidade quilombola Gibrié de São Lourenço. É uma comunidade quilombola na região de Barcarena também, aqui no Pará, na região amazônica do Brasil. Ganhou o status de quilombo tem alguns anos atrás, mas já servia enquanto quilombo desde muitos e muitos e muitos anos. Essa característica meio que ancestral do quilombo permitiu que certas histórias das ditas visagens permaneceram se passando de geração por geração, não se mantendo as mesmas, evidentemente, mas sempre se permanecendo dentro das suas próprias diferenças. Ela percebeu que alguns relatos de pessoas mais antigas não eram tão certos quanto de pessoas mais novas, algumas com certa moral da história, ou algumas com algum ensinamento em relação ao ambiente em que o quilombo se encontra, elas permanecem. A metodologia da aluna se deu em levar os alunos até o quilombo para que eles pudessem se encontrar com os habitantes mais antigos e esses poderiam relatar as histórias sobrenaturais, as histórias de visagens para os alunos. E os alunos escutaram, fizeram perguntas e interagiram com esses membros mais antigos da comunidade. E assim, de volta à sala de aula, eles poderiam escolher quais as histórias que eles queriam criar uma animação. E a partir daí, eles criariam de novo o processo de criação de uma animação. Criariam um argumento, depois um roteiro, criariam um storyboard, um painel de histórias, para por fim começar a produção das animações em si. Veja bem, tanto no trabalho da Cristiane quanto no trabalho da Maria do Carmo, as duas tentaram manter o trabalho na técnica que foi desenvolvida em sala de aula na disciplina durante a licenciatura em arte. Elas tentaram manter a criação em massa de modelar, desenvolvendo cenários, captando, usando os próprios alunos para captar sons, para captar vozes e outras
outros recursos midiáticos necessários e fazer com que também os próprios alunos, todos acompanhados da própria professora, no caso da própria orientanda, da ex-orientanda, que eles pudessem também interferir na edição dessas animações. O resultado da Cristiane deu em apenas uma animação, que se caracterizou de uma forma fantástica e ao mesmo tempo didática em mostrar o Círio de São Francisco Xavier, ao mesmo tempo intercalando em certos momentos da animação, passando algumas noções de patrimônio cultural e como ele funciona. Já o trabalho da Maria do Carmo, com as visagens, ela fez pequenas animações, geralmente narradas, tentavam emular de uma forma mais fiel possível os relatos dos mais antigos do quilombo de Gibré de São Lourenço. Ela acabou realizando mais do que uma ou duas animações, porque foi inclusive uma demanda dos próprios alunos. Eles sentiram a necessidade de ter mais animações, eles gostaram muito do processo, que foi muito gratificante ver isso espelhado dentro do trabalho. Mas o que realmente chamou a atenção depois, inclusive quando ela exibiu no próprio quilombo as animações, e permitiu que não só os mais antigos pudessem se ver de uma forma diferente, como gerações novas estavam vendo ou poderiam enxergar aquelas histórias, como a nova geração dentro da própria comunidade viu a animação como uma forma de reimaginar. Eles acabaram percebendo a importância, não de uma forma muito geral, enfática ou definitiva, mas foi um passo importante para eles verem a importância de se manter esses relatos orais e se preservar, ainda que eles mudem de geração para geração. Se fale mais no ato de contar histórias sobre si e o seu entorno do que necessariamente manter e cristalizar essas histórias. Foi algo que permaneceu meio que similar ao que a Cristiane colocou. Enquanto uma institui o patrimônio cultural, uma manifestação cultural que é efêmera, acontece em alguns símbolos e por um determinado período de tempo, a Maria do Carmo permitiu que isso fosse muito mais empírico e que fosse perceptível dentro das próprias conclusões, das próprias reflexões da própria comunidade, da comunidade quilombola em si. No fim, o trabalho ele deve fazer exatamente essa comparação que eu fiz, de relatar primeiro a minha experiência, como eu consegui perceber e eu tinha que, aos poucos, ir pensando certos conceitos e certas possibilidades, mas também focando um pouco na importância da prática daquilo que se ensina dentro da licenciatura, como isso é importante para que haja uma prática dentro de sala de aula. Porque esse é um problema que algumas disciplinas práticas têm. Boa parte do Brasil existe essa dificuldade de botar em prática certas técnicas que, por limitações físicas mesmo, de recursos, de ferramentas, ou mesmo de conhecimento dos próprios professores, acabam sendo vilipendiados durante o processo de repassar o conhecimento para o aluno. Aqui eu tenho um exemplo de como uma técnica que é tão trabalhosa no trato com os alunos, que é a da animação, pode ser desenvolvida, ainda que com menos recursos, exige-se muito mais trabalho e tempo, mas ela permite que várias outras disciplinas, outros conteúdos possam ser passados através dela. O conceito de patrimônio cultural passado pela Cristiane, o conceito de transmissão de cultura oral tradicional passado pelo trabalho da Maria do Carmo, permitiu ver que a prática na licenciatura
é possível fora, em sala de aula, e que ela é importante. Eu espero que a comunicação tenha sido satisfatória, que o tema tratado seja de interesse para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.